entrada mais ativa da Michele Bolsonaro no cenário político tem gerado tensão interna no PL há 7 meses das eleições. Nossa, já avaliada como um trunfo eleitoral pelo bolsonarismo, a ex-primeira-dama também é vista por dirigentes e aliados como um fator de risco para acordos já costurados pelo partido em estados e municípios. Será que é treta se formando? A gente só pode esperar que sim, mas vamos lá, vamos falar com a nossa Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane Oliveira, Michele Bolsonaro, por onde passa, leva a discórdia? Será? Possivelmente, viu, Ana? Porque pelo menos no clã Bolsonaro, a Michele não leva paz. Mas também, vamos convenhamos que o clã Bolsonaro é extremamente misógino. Eles não aceitam, né? Não querem a Michele ali naquele espaço, que é um espaço de controle, é um espaço muito interessante, muito importante para eles, sobretudo nesse processo. Por quê? Porque o Bolsonaro está preso, inelegível, e a gente realmente não acredita que nos próximos... Eu vou chutar aí, Ana, pelo menos na próxima década, a gente não vai ter Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro da disputa. Estou só chutando a próxima década, tá, gente? Porque depois disso também, vamos lembrar que a idade do Bolsonaro... Entendeu? O histórico de atleta não está ajudando. Enfim, isso não é praga, tá? Isso é um pensamento, um raciocínio lógico. E tem a questão, tá, Ana? Que o Bolsonaro precisa deixar o legado para alguém. O legado deles, teoricamente, era para os seus filhos. Mas não é assim que vem acontecendo, porque a Michele, ela conseguiu uma fatia interessante da população que não vota no Bolsonaro, que é uma parcela feminina, uma parcela de evangélicos, de reais evangélicos. Que a Michele, ela consegue vender a ideia de que ela realmente faz parte da congregação da igreja, coisa que o Bolsonaro não consegue, gente, e também não faz mesmo, né? Vamos lembrar disso. Vou te pedir, Ana, para trazer uma coisa, que é a matéria da Carta Capital, que é bem interessante, que fala sobre como a Michele Bolsonaro pode atrapalhar, ali pode ser uma pedra no sapato dos bolsonaristas, implodir acordos no PL nesses meses aí que se antecedem à eleição. Por quê? Porque a Michele Bolsonaro, ela é muito mais... Ela é uma boa estrategista, mas ela é muito mais... vou dizer que ela respeita muito mais os seus acordos do que os acordos alheios. E isso na política tem muito a se questionar, é muito delicado, porque você, na política, tem uma hierarquia e você precisa respeitar. É o principal ponto, né? E aí, qual é essa lógica da hierarquia? Você respeita o presidente do partido, você respeita os conselhos, e a Michele, ela não está nem aí para nenhuma determinação, sendo que a estrutura da política, esses acordos em municípios, acordos em governos, faz com que a estrutura do partido ela seja consolidada. Existem várias convenções, várias reuniões, é uma estrutura gigantesca, Ana, que a Michele não está nem aí. E aqui a matéria do Carta Capital traz justamente alguns pontos aí que a Michele acaba arruinando. A matéria aponta que dirigentes do PL avaliam que o gesto da Michele, por exemplo, em relação a Carol de Toni como candidata a Senado, a Michele contrariou a executiva nacional do PL, que havia reservado uma vaga para o Carlos Bolsonaro e outra o nome indicado pela Federação do União Brasil e PP, e a manifestação da Michele foi de apoio a Carol de Toni, sendo que isso vai de contra diretamente à estratégia que o partido lançou oficialmente. E, gente, por trás de um partido e por trás de uma candidatura, sobretudo candidatura para deputado federal, Senado, presidência, a gente está falando de milhares de pessoas trabalhando muitas vezes, né? Pelo menos centenas de pessoas trabalhando, às vezes milhares de pessoas trabalhando. São muitas estratégias que são feitas para fazer uma articulação como essa, para fazer dar certo, porque matematicamente ela precisa dar certo, ou seja, cada acordo tem uma quantidade de votos, né, de cada comunidade, de cada região, então tem toda uma estrutura, gente, nada é feito por acaso.
A gente acha que o Bolsonaro foi eleito pelo acaso, mas não, por trás do Bolsonaro tinha uma grande estrutura de pessoas que tinham interesse no Bolsonaro ali. Mesmo que depois não quisessem mais a permanência dele, porque ele não era tão polido quanto alguns outros, era mais palatável você ter um Aécio Neves até. Então, né, a Faria Lima bem sabe, né, bem essa linha, mas é isso, Ana. Vou te pedir para trazer uma outra matéria. Por quê? Porque a gente já falou em alguns momentos sobre os rachas dentro do PL. Aqui, especificamente, a matéria da Carta Capital vai focar muito na Carol de Tônio, mas a gente vai lembrar também que já aconteceu com outros governos, com outros momentos. O padrão, a Carta Capital também aponta que o Distrito Federal teve alguns arranjos e que a Michelle também foi lá, passou a perna. Tem a composição que seria do governador Ibanez, né, Rocha, do MDB, enquanto a vice seria a Celina Leão, e que assumiria a cabeça da chapa para governo, e nesse desenho começou a ruir quando a Michelle vai lá e passa e apoia a Bia Kicis, que queria uma vaga no Senado e defendendo, inclusive, uma chapa puro sangue. E aí tem um lado, né, que é o Valdemar da Costa Neto tentando segurar a onda da Michelle ali, né, dizendo, inclusive, partidariamente, que a Michelle tem condições de, sim, candidatar a uma vaga interessante, nesse caso, possivelmente uma vaga para o Senado, mas a Michelle, ela já deu algumas declarações que foram aí expostas na internet, né, em alguns portais. Se eu não me engano, foi a Mônica Bergamo que deu, viu, Ana, que ela não se contentaria, né, com o Senado, porque a Michelle, ela quer ser vice-presidente do país. Ela quer uma chapa aí com o Tarcísio de Freitas. Vou te pedir para trazer essa matéria do UOL, que vai reviver aí essa treta com a Carol de Tônio e o Carlos Bolsonaro, e aí a gente fecha com a Michelle piorando toda a situação e mostrando que é uma boa evangélica, uma mulher bela, recatada do lar, e faz marmita para o marido, porque observem que isso é uma jogada política, tá? Bora. E um bololô que está se formando nas articulações da direita para a disputa do Senado em Santa Catarina. Hoje, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou um vídeo, uma foto nas redes sociais, fez uma postagem nas redes sociais, dando apoio à deputada federal Caroline de Toni. Ela é do PL de Santa Catarina. A parlamentar afirmou ter ouvido do presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, que não há vaga para ela concorrer ao Senado pela legenda. Qual que é a articulação aí do Valdemar Costa Neto em Santa Catarina? O Valdemar Costa Neto apoia a candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina e apoia também a candidatura do atual senador Esperidião Amin na outra vaga. Né, o Esperidião Amin é do PP de Santa Catarina. Então, o Valdemar Costa Neto já se comprometeu com o Jair Bolsonaro para apoiar o Carlos Bolsonaro e se comprometeu com o Ciro Nogueira, presidente do PP, para apoiar o Esperidião Amin. Aí vem a Michelle Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher, é do mesmo partido do Valdemar Costa Neto, e bota esse post aí. Ela já vinha falando que iria apoiar a Caroline de Toni. Ela postou uma foto dizendo: estaremos com você. Vai ter inclusive uma reunião hoje do Valdemar Costa Neto, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que também é do PL, Ana. E Já deu pra gente entender, né? A Michelle não tá jogando com o partido, ela tá jogando, fazendo o xadrez dela. E vale lembrar uma outra coisa: a Michelle Bolsonaro criticou a aproximação do PL aqui no Nordeste com o Ciro Gomes, que era uma aproximação muito, muito bem fechadinha ali, e a Michelle acabou levando um desconforto grande para com pessoas ali, algumas articulações ali do partido. Dentre elas, teve uma briga com o próprio Flávio Bolsonaro, algo muito público, porque essa articulação tem uma lógica de rachar o apoio da direita e afastar ainda mais, né, o Ciro e o André Raspacaneto, né, que é uma figura bem importante do bolsonarismo do Ceará. Gente, é um negócio impressionante. Mas é isso, Ana, a gente está passando pela briga, pelo menos eu acredito, né? Briguem, aquele jogando o pão com os patinhos lá, briguem. Então, nesse caso, é o PL que tem que brigar, tá? É muito importante esse racha aí, sobretudo para mostrar a desorganização da direita e que eles continuem assim, tá?
Ai, daí sabe quem sou eu nessa história aí? Eu sou a pessoa que além de estar gritando briguem, tá gritando a cadeira! Usa a cadeira! O que no caso de alguns desses aí, às vezes acontece na prática, né? Mas eu fico realmente muito satisfeita com uma notícia dessas, Dai. Eu acho que a Michelle está fazendo um esplendoroso trabalho aí de bagunçar. Aliás, eu queria agradecer ao jornalista, desculpa, não lembro agora o nome, por usar o termo bololô. Tá fazendo, adorei reviver esse termo, um bololô assim fenomenal. A Michelle tá embolando o meio de campo, tá travancando o progresso, tá realmente assim causando confusão. Eu desejo mais disso para Michelle. Uma parte de mim, assim, lá no fundo, meu lado mais paranoico, às vezes fica, não, mas não sei, essas histórias do Bolsonaro dizer que vai ser o Flávio e tal, porque lá no fundo eu ainda acho, não sei nem dizer porquê, talvez, que o candidato vai ser o Tarcísio com a Michelle, sabe? Não me convenceu até agora essa historinha de que não, o Bolsonaro está apoiando o Flávio, vai ser o Flávio e tal. Mas, né, eles são tão desprovidos de inteligência que é bem possível que seja mesmo, né? Que não tem nenhum grande plano aí, não, esse caos e confusão mesmo. Agora, por mais que eu esteja dizendo o desejo que a Michelle cause cada vez mais confusão, eu estou torcendo só pela confusão e não pela Michelle, tá? Porque é preciso lembrar que a Michelle é sim perigosa no sentido político aí, tá? Ela tá, a meu ver, Dai, num momento assim de ou vai ou, para usar o termo, né, ou vai ou racha. É o grande momento dela dar o seu salto de independência, né, de alguma forma, em relação ao Bolsonaro e os seus filhos. Se não for agora, talvez não seja nunca. Pelo menos me parece estar sendo essa a leitura da Michelle. Então agora ela está realmente investindo tudo em em ganhar uma projeção, em ser uma potencial candidata, em ter um lugar ao sol, porque o bolsonarismo está em vias, né? Bolsonaro e seu clã ali estão afundando, né? E se ela não correr do barco agora, se ela não alcançar, não cavar um lugarzinho ali para ela, talvez sobre muito pouco dessa herança para ela usar. E ela está indo, perigosamente, ela está indo onde tem uma chance, que é essa aproximação com o Tarcísio aí, né? Onde ela poderia potencializar o dano causado aí à República, né? Agora, sobre o apoio à Carol Detoni em oposição ali ao Carlos e tal, é muito mais uma questão de birra interna da família Bolsonaro. Como vocês sabem, é uma família super funcional brasileira, assim, todo mundo muito equilibrado, com amor e harmonia entre pais e filhos, irmãos, e é assim uma loucura assim da fraternidade e amor assim nessa família. Rola uma rixa, todo mundo sabe que rola uma rixa, que tem né, desrespeito ali de todas as partes, até mesmo dos filhos com o pai, né? Não iam ter com a madrasta, né? Imagina. Aliás, o Thiago tem um bom comentário que Michelle hoje não é bolsonarista, Michelle é michelista. Eu diria que não é hoje. Michelle sempre foi michelista. O partido de Michelle é Michelle. E a gente não pode esquecer disso. Até mesmo quando ela posa de mulher submissa, ela está cumprindo também uma função política que lhe serve perante o seu eleitorado, né, enfim, de inclinação religiosa aí, que acredita nisso, né? Então não dá para subestimar, não. Tem muita gente que já vem apontando isso faz tempo, não dá para subestimar a Michelle, tá? Ela é vendida como uma esposa submissa e, né, e portanto
não inteligente, sem agência, e não é isso que está acontecendo aí não, tá? É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Vamos lá. Opa, eu fechei sem querer a minha janela aqui. Isso, ficamos por aqui, mas antes de ir embora, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Eu preciso antes confessar uma coisa. Eu fiz aqui um café gelado para mostrar para vocês, mas eu bebi, tá? Porque tava muito gostoso, eu não aguentei, tá? E a história desse café gelado é essa que eu quero contar. É outra história de eu não aguentei, tá? A Vera mandou aqui pra gente este café maravilhoso, que é o Iced Coffee, tá? É um lançamento, e olha só, eu já vou dar o spoiler aqui da coisa toda. Usando o cupom Meteoro, vocês conseguem 12% de desconto neste café aqui na loja da Vera, tá? Além, né, vocês também podem usar o cupom Meteoro para ter 30% de desconto na assinatura mensal do café. Imagina o café gostoso todo mês na sua casa, chegando, maravilha, hein? Ou vocês podem ter 4 brindes na assinatura anual, que eu acho que super compensa, tá? Um ano inteiro de café gostoso, e podem usar aí para ter 12% de desconto neste café aqui, ou 10% de desconto na lojinha toda ali. Mas qual é a coisa do Iced Coffee que eu queria dizer para vocês? Sério, frutas vermelhas congeladas, café gelado, uma bola de sorvete. Tá? Era isso aqui que eu estava bebendo e eu queria mostrar para vocês, mas só sobrou as frutas no final ali que eu estou guardando para comer depois do plantão. Uma delícia, estou apaixonado. O café chegou aqui e eu mandei mensagem desesperada para Sofia. Sofia, posso abrir o café antes da live? Abri, ó. Não aguentei abrir antes da live para provar. E se pá, não vai sobrar desse café para semana que vem não, porque eu estou tomando ele alucinadamente. Fica aí a dica, os cafés da Vera, se for comprar, use o nosso cupom ali que você tem desconto. E é isso, vamos lá, depois de fazer vontade em todo mundo pelo café gelado, beijo, a gente volta em instantes para mais notícias do dia, bora lá.